Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos. Precisa de ter a paciência, depois vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Chamas Purificadoras. É bem importante assim, porque no Natal muitas pessoas comemoram a festa, muitos lembram da importância da vinda do Filho de Deus, Jesus. Mas muitos outros passam despercebido pela importância da vinda do Filho de Deus. Esses que são gratos, que lembram da vinda do Filho de Deus e da importância que ele teve de trazer de volta as informações, as instruções, possibilitando que o espírito humano tivesse a possibilidade de voltar para a pátria do espírito. Esses precisarão de serem ajudados, esclarecendo, informando. Esse que tem que ser aqueles que sobreviverão ao juízo final. Chamas purificadoras. A estrela radiante é o amor. Então nós sabemos assim que o amor, ele atua. Se a pessoa se encontra preparada, ele então atua beneficiando, soerguendo. Se não está preparada, ele também atua possibilitando que aquele receba aquilo que ele precisa. Então o nosso conceito de amor é sempre naquela condição de ir possibilitando, mas a luz é diferente. Então, cada um é que tem que ir observando o procedimento que ele precisa de ter para ele mesmo. Porque toda época o Criador nos enviou auxiliadores. Esses auxiliadores é bem importante a pessoa lembrar. Sempre trazendo informações e instruções. Quando um desses anunciadores ficava mais tempo junto àquela comunidade, então eles recebiam melhor aquelas informações. Quando esse saía daquelas comunidades, então aqueles seus dirigentes, por não entender muitas coisas que foram trazidas, eles então procuravam explicar melhor. E nós temos que entender uma coisa bem simples assim. Uma informação, ela tem um nível, e esse nível é acima do entendimento daqueles que estão recebendo a informação. Então, se tivéssemos uma sensibilidade, perceberíamos que éramos nós que tínhamos que nos elevarmos para assimilar aquelas informações. Não é trazendo as informações para o nosso nível. Devido a isso, entra na nossa condição de vida a vaidade, que não precisa de ser autêntica, basta a aparência. E essa aparência com os ensinos é aquela condição que nós conhecemos que constrói um muro. Esse muro em volta de cada um de nós, não possibilitando que um ensino entre dentro de nós. E nós sabemos que, através das informações, que esse muro só poderá ser quebrado de dentro para fora. O amor atua assim, possibilitando que esse muro seja quebrado. Se a pessoa se encontra ainda muito rústica dentro dela, esse muro não será quebrado. Depois nós tínhamos que fazer uma observação bem simples e bem importante, que é tudo na criação é cópia. A gente pode observar num plantio. Terminou uma colheita, vai fazer um novo plantio, é bem igual ao plantio anterior. Aquele solo é preparado da forma que foi preparado, que teve essa colheita no momento. Agora esse solo será preparado para um plantio seguinte da mesma maneira. Então, na nossa vida, se nós tivéssemos uma sensibilidade, veríamos assim que tudo é cópia e que nós é que tínhamos que fazer um trabalho de deixar a nossa personalidade um pouco
e perceber o que é preciso para a minha vida, o que eu vou precisar para a minha vida. Depois nós sabemos assim que hoje, com o desenvolvimento dessa personalidade, as pessoas, de uma maneira geral, o ser humano, não vê o que é bom para a sua vida, o que vai ser útil para ele. Então ele vai seguindo os caminhos que outros caminharam e não vai percebendo que aquele caminho que foi caminhado anteriormente, ao que ele agora se encontra caminhando, não deu sucesso e ele continua com esse procedimento. Quando vai fazer um plantio, aqueles que têm o conhecimento sabem que normalmente o adubo entra num procedimento de fermentação. Então aqueles têm o cuidado de esperar o período dessa fermentação para que fosse colocado no solo, para que desse o benefício que aquele está precisando que venha a ter. Quer dizer assim, com o amor atua assim. Não estamos preparados, então esse amor vai atuar de uma maneira que vai ferver dentro de nós. Se nós estivermos com uma sensibilidade possibilitando o nosso espírito manifestar, então esse amor vai entrar de uma maneira possibilitando que nós venhamos a ter uma elevação. A personalidade ficou menor. O raciocínio nós podemos observar assim. A simplicidade. No caso de saúde, fica bem fácil de ver anteriormente o conhecimento que aqueles da época dos nossos antepassados, dos nossos ascendentes, tinham. Cada erva tinha uma função que ajudava no funcionamento do corpo. Hoje, através do raciocínio, através da personalidade, nós não fazemos mais observação daquilo que está ministrando. Se vai ser bom para o meu corpo, eu vou aceitando. Não vou trabalhando, possibilitando que o corpo venha receber aquilo que ele necessita. Os ensinos é da mesma maneira. É isso que cada um precisa de entender. Como na criação tudo é cópia, então, se a pessoa não atuou direito, assimilando aquelas informações dos ensinos e procurando um trabalho dentro dela de ter uma adaptação para esse ensino, porque nós sabemos assim que uma informação escolar, para aquele que está fazendo aquele curso, ele tem que ter uma dedicação para assimilar aquela informação. E se ele assimilou bem aquela informação, então muitas vezes é pedido a ele para que faça uma explanação do trabalho que ele trouxe. E quando muitos têm interesse em aprender aquele assunto, então eles guardam aquelas informações porque aquele que está dando as explicações teve um aprofundamento. E nesse aprofundamento, ele também graduou, mas ele encontra próximo daqueles com quem ele está fazendo a explicação. Os mensageiros que vieram trazendo as informações do Criador é dessa mesma maneira. Muitos e muitos, um grau acima, mas eles também tinham uma frequência junto àquele povo. Então ficava mais fácil de transmitir na linguagem que aquele povo pudesse assimilar. Mas muitos e muitos povos não guardavam essas informações, porque teria que ter feito um trabalho. E nós sabemos que tudo depende de um trabalho interno, mas é mais fácil a aparência, que é a vaidade. E depois nós sabemos assim que a aparência, ela entra hoje em todas as coisas, no vestuário, na referência que a pessoa vem a fazer sobre um alimento que ela ingeriu, sempre fazendo uma maneira como se aquilo que ela está relatando fosse mais importante do que aquilo é. Mas tínhamos que lembrar assim do benefício daquele alimento na sua constituição física. Isso tem muitas referências assim que muitos e muitos desprezam muitos alimentos sem ter o conhecimento da importância desse alimento na sua formação.
chamas purificadoras. É bem importante nós lembrarmos assim que essas chamas purificadoras é a chama do amor, é a chama do simbolismo da rosa. A rosa é o amor do Criador. Tanto é que tem uma importância muito grande a significação das rosas. Depois nós tínhamos que lembrar assim, os auxílios sempre atuaram, depois com a nossa maneira, o nosso distanciamento da luz, muitos e muitos também adquiriram formas e mudaram, que não é mais as formas determinadas pelo Criador, porque as formas determinadas pelo Criador são bem definidas. Então muitos adquiriram formas de transformações. Também esses não serão utilizados, não terão utilidades na referência do juízo final. Porque as chamas purificadoras é esta condição, é o juízo final. É o auxílio do Criador auxiliando os seres humanos mais uma vez, tirando aqueles que não estão de acordo, que não conhecem os ensinos, não tiveram interesse e também tiveram interesse em se transformar de maneiras que não está de acordo com as leis do Criador. É uma naturalidade que nós tínhamos que perceber. Depois, a pessoa é que tem que fazer esse trabalho de tirar de dentro para fora o muro que construiu com as informações erradas e com as acomodações e com o valor que dão para a personalidade. Porque a personalidade é aquela referência assim que não precisa de ser legítimo, basta a aparência. Mas nós sabemos que tem uma referência bem importante que fala assim que se a pessoa descuida com o pão que ela comprou, porque o pão recebeu o calor do lado de fora, possibilitou que ele ficasse resistente e durasse mais tempo. Mas dentro não entrou esse calor, então dentro estraga. É assim é que nós somos aqueles que valorizam a personalidade, que descuidam. Então, com esse descuido, vai estragando por dentro, fica sem aquela condição bem importante de discernir aquilo que vai ser útil para a pessoa. Então, as chamas purificadoras, elas atuam, assim como também tem a época da pureza, a pureza divina. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Antes era mais comum de ver o procedimento que as crianças tinham e a naturalidade que elas apresentavam. Essa naturalidade era uma referência que diziam assim, é uma pureza. Quer dizer que nós hoje não temos mais aquela pureza. Na época em que Jesus trouxe os ensinos, ele disse assim, que precisaríamos de nos tornarmos como crianças. Quer dizer que as crianças apresentavam uma naturalidade. Mas hoje, depois de milênios, nós temos que apresentar o saber. E temos que ter também aquela condição bem importante de usar as qualidades que o Criador nos possibilitou. Que é aquela condição bem simples assim, que o jeito que nós olhamos e aquilo que estamos vendo se apresenta uma utilidade. O jeito que nós estamos ouvindo aquele relato e o jeito também que nós relatamos. Quer dizer, se nós não usarmos as qualidades que nos foram permitidas, então nós também não teremos serventias. Então, esse trabalho é um trabalho a vida inteira que nós tínhamos que ter. Depois fica bem fácil assim de ir confirmando aquilo que nós precisamos. Quer dizer que as coisas têm dois valores. As coisas de matéria grosseira têm os valores por um tempo na vida daquele ser humano. Se ele descuida, esses valores ficam para ele eternamente. E depois as referências que são ditas para esse que descuidou com os valores. E tem os valores que a pessoa vai levar para ela. É aquilo que ela fez, da maneira como aquilo foi feito.
A nossa responsabilidade está sempre assim, conosco mesmo, não é com os outros. É isso que cada um precisa de entender, porque se eu sou responsável por mim, então eu também tenho que ter um material para a sequência da minha vida. Depois nós sabemos que quando uma pessoa utiliza do tempo dela para aquilo que ela precisa, então esse tempo é bem útil para ela, porque quando a pessoa está trabalhando de uma maneira que ela precisa de ter para o seu desenvolvimento, ela que tem que ver como é que ela está fazendo com ela. Porque nós aceitamos as coisas que o outro nos possibilita, mas tínhamos que ver primeiro se aquilo que está nos possibilitando vai apresentar uma serventia. Na nossa vida é sempre assim. Chamas purificadoras. Então, voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o merecimento. E depois, nós sabemos assim que tem que ter o esforço. Porque qualquer função que a pessoa venha dedicar, muitas vezes ela gasta muito tempo na execução daquela função. Para ela, para voltar para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. Ela tem que aprender a discernir aquilo que vai ser bom para ela. E depois, nós sabemos assim que temos que conhecer o caminho. Por isso que tem um ensino de Jesus, que ele fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dos ensinos de Jesus, então agora nós temos um tipo de memória que nos possibilita uma âncora. À medida em que nós vamos largando o corpo de matéria grosseira, essa memória também vai ampliando em direção a esses assuntos trazidos pelo Filho de Deus. Quer dizer que na sequência, quando nos encontrarmos na matéria fina, é nesse plano que também vamos ter a continuidade e o aprofundamento dos ensinos. Não nos encontramos numa condição de limitados. É isso que nós precisaríamos de entender. É para nós e a pessoa que tem que fazer esse trabalho. E sempre lembrando assim, que os auxílios sempre vieram e cabe a cada um de nós fazer o trabalho para assimilar esses auxílios. O amor é aquela condição bem importante assim. Se nós não usamos as informações, não vivemos as informações conforme o Criador nos possibilitou, também não teremos uma serventia para o Criador. A mesma coisa acontece na nossa vida diária. Quer dizer que se aquele que trabalha naquela empresa não está apresentando o que é necessário que apresente naquela função que aquele está executando, ele não serve para aquela empresa. Então o amor do Criador é esta condição bem importante. Se não estivermos vibrando nas informações, nas instruções que o Criador nos possibilitou, não teremos serventias também, não voltaremos para a pátria do Espírito. E todos nós, que já estudou um pouco, sabe que tem uma expressão que diz assim, condenação eterna. Quer dizer que durante um período nós tivemos a oportunidade de nos aprimorarmos. Num período seguinte, não teremos mais serventia. Então, a pessoa que tem que ir observando o que ela quer para ela mesma. Muitos acham assim que vai ter tempo, mas se uma pessoa vai fazer uma viagem longínqua, ela não chega para comprar a passagem no último instante. Ela providencia muitas vezes, durante meses, aquilo que ela precisa. Então, para nós fazermos a viagem na parte seguinte da nossa existência, esse procedimento é a vida toda. Porque a referência que nós conhecemos é bem simples assim. Assim que acabou de ter o nascimento, a pessoa já vai caminhando para o desenlace do seu corpo de matéria grosseira.
Esse desenlace pode acontecer de muitas dezenas de anos, mas também pode acontecer num período mais próximo. A nossa responsabilidade não é com as outras pessoas, é como eu me encontro. Depois nós sabemos assim que fica bem fácil de confirmar a nossa responsabilidade, que é conosco mesmo, na fase do envelhecido. Se ele descuidou durante a sua existência, ele tornou-se um peso para aqueles seus conhecidos. E por isso ele é colocado num ambiente fora da moradia que ele teve, porque ele ficou pesado. Quer dizer que mesmo na matéria grosseira, mesmo uma pessoa tendo o recurso, os que são seus fios sanguíneos não têm mais interesse em tê-lo nas suas proximidades. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que entender que as chamas purificadoras, agora, no juízo final, elas estão atuando. E estão atuando de uma maneira boa para todos. Porque se a pessoa desfigurou-se, então ela vai ser retirada. E aqueles que se encontram naquela condição de purificados ainda têm possibilidade de serem salvos. Então, essa referência é bem importante assim a gente lembrar que sempre confirma com as profecias, porque no Apocalipse de João fala-se que a terra vai mexer 3 vezes e que nessas mexidas sempre vai um tanto da humanidade. Quer dizer que sempre surgindo a oportunidade para aqueles que terão a possibilidade de viver no reino do milênio. Quer dizer que para nós vivermos e continuar sobrevivendo, a pessoa tem que lembrar assim, que a âncora que ela precisa de ter é os ensinos. Então as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, que nos auxilia, é dessa maneira. É um procedimento correto dentro de nós para ver como é que eu me encontro e o procedimento que eu preciso de me encontrar no futuro também. Então a segurança de cada um de nós é ele mesmo. Quer dizer que aquele muro que nós construímos em volta de nós com os nossos conceitos e que muitas vezes nós já ouvimos uma outra pessoa fazendo referência sobre um ou outro, dizendo assim, não adianta falar, ele não ouve. Quer dizer que a pessoa se encontra de uma tal maneira dentro dela que nada possa penetrar de novo para uma nova maneira de vida. Quer dizer que dentro de nós é que nós temos que tirar esses conceitos errados que nós construímos, que tornou-se um muro que não permite nada entrar. A dificuldade que nós temos de ver o comportamento que uma pessoa já teve, que povos anteriores já tiveram e que não foi benéfico. É isso que cada um tem que lembrar assim. Então, o auxílio terá que ser para aqueles que, em maneira de agradecimento pela vinda do Filho de Deus e as informações que ele trouxe, possibilitando assim que nós venhamos a ter a possibilidade de voltar para o paraíso. É o conhecimento. E esse conhecimento tínhamos que lembrar assim, que toda a época vieram os auxílios, vieram os mensageiros, e que período depois que esses foram embora, os seus ensinos são retalhados atrás dos muros daqueles dirigentes que julgam dirigente dos povos. Quer dizer que eles vão fazendo um trabalho de retalhando esses ensinos de acordo como eles acham que seria adequado. Então, nós que temos que fazer um trabalho de verificando onde encontra os ensinos e onde encontra aquilo que os seres humanos colocaram dentro. Depois nós tínhamos que lembrar assim, muitos e muitos falam assim que os ensinos são intocáveis. Mas se o próprio tem limitação em retransmitir uma informação, e como ele pode fazer uma avaliação que o seu semelhante agora está transmitindo determinadas informações com precisão, sem que essas informações tenham sido alteradas. Então nós tínhamos que nos portarmos como normais,
sabendo que determinadas informações têm que ser de acordo com o ser humano. E se eu me encontro numa condição de falho quando transmito uma informação, então o meu próximo também se encontra desta maneira. Então aquela referência de falar que os ensinos são intocáveis, a pessoa precisa de ter muito cuidado com esse conceito que ela passou a ter, que ela passou a achar que é intocável. Então, é dentro de nós que nós temos que fazer esse trabalho. Chamas purificadoras é a atuação do amor de Deus atuando, auxiliando os seres humanos, possibilitando assim que aqueles que não têm mais a possibilidade de viver na parte superior da Terra, então eles serão mandados de volta. E aqueles que terão a oportunidade de viverem no reino do milênio, terão que viver de acordo com os ensinos. Então a vontade que muitas vezes a pessoa fala que tem, essa vontade é relativa. É a pessoa que tem que trabalhar com ela mesma, observando que agora a vontade que vai prevalecer é a vontade do Criador. Um esforço é a vida toda. E tirar de dentro de nós, que é aquela condição bem simples assim, a nossa pretensão de acharmos que os ensinos são intocáveis, é o ser humano. Então a pessoa é que tem que desenvolver as qualidades que ela tem, de ir observando e lembrando que uma viagem não é feita assim precipitadamente. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que fazer esse trabalho de ter o conhecimento do ensino. E fica bem fácil assim de ir confirmando que é dentro, porque nós sabemos assim que o que nós aprendemos nas escolas, nas igrejas, está sempre de acordo com aqueles que estão ministrando aquelas informações. E nós tínhamos que lembrar assim, que ele está ministrando aquilo que ele entendeu. Então essa naturalidade, a pessoa precisa de ser cuidadosa, porque ele está ministrando, não quer dizer que ele está ministrando aquilo com fidelidade, conforme precisa de ser. Então a fidelidade para os ensinos é o indivíduo que tem que desenvolver. Então essa naturalidade, a confiança, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é natural que cada um venha a ter para ele mesmo. Essa condição a pessoa precisa de lembrar que sempre existiu. Em todos os povos, em todas as épocas, sempre valorizamos aqueles que chegam trazendo informações, mas nós tínhamos que fazer essa observação. O tom de voz daquele que está transmitindo se está de acordo com aquilo que ele está falando, porque nós temos uma condição bem simples assim, bem importante, que nosso tom de voz não muda quando a pessoa está querendo enganar o outro. Então, se a pessoa está com o ouvido bem sensível e apurado, ela não vai ser enganada. Toda época, as chamas purificadoras atuaram e atuam. Então, é uma maneira que o ser humano tem que ter para ele mesmo ir verificando o procedimento que ele precisa para poder sobreviver à época do juízo. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita essas orientações, essas instruções, e possibilita também que a pessoa venha fazer uma diferença daquilo que ela precisa para ela mesma. O amor é isso, auxiliando aqueles que têm vontade de voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.